E aí, meus amigos e irmãozinhos em Cristo Jesus, nesse dia maravilhoso de quarta-feira, dia 6 de 2022, do mês 4, vou trazer para vocês aqui na Palavra de Deus, a leitura da Palavra de Deus, para a gente começar esse dia já com o pé direito. Eu já li, mas eu vou ler agora para vocês. Me deu vontade de ler, vou ler. Vou ler a Palavra de Deus para vocês aqui. Está em Salmos 46, versículo 1 ao 11. Vou ler aqui para vocês e vocês vão contemplando aí a natureza, a beleza da natureza. Como tá chovido no Pernambuco, tá bem verdinho. Aqui minhas cachorras junto comigo. Que a graça de Deus vos abençoe. Paz do Senhor para quem se trata uns com a paz do Senhor. Feliz semana, feliz dia, feliz semana, bom dia, graça e paz e tal. Tem vários tipos de saudação, né? Para esses que os saudar sim e para todos. Então vou ler a palavra de Deus aqui para vocês. São 6h08 da manhã. Então, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então vamos, aqui é o título do Salmo 48. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a torrente se transtorne e os montes se abalem no seu seio dos mares, no seio dos mares, ainda que as águas tumultem e espumem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram o coração de Deus, os santuários das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde... Oh, patinho. Deus a ajudará, né? Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinam-se, abalam. Bramem as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. Ele faz ouvir a sua voz. Versículo... Cadê? O versículo 6. Bramam-se as nações, reinos se abalam. Se abalam, né? Perdi de novo o versículo. Deixa eu tirar aqui da frente. Bramam-se as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz. A terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Até aos confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Quietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, Salmo 46 trouxe para vocês. E um bom dia para nós todos, né? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal. Então vamos caminhando aqui, fazendo um videozinho para vocês. Que a graça de Deus nos revista do seu poder, da sua graça, do seu amor. Jesus Cristo morreu na cruz por mim, por você, amado ouvinte da palavra de Deus. Eu vou aqui comentando com vocês e vou caminhando. Deus tem um povo que Ele ama muito.
ou seja, nós todos, porque Deus enviou ao mundo seu Filho para morrer por mim e por você, dar vida por cada um de nós. Então, amados ouvintes, precisamos só, e amados irmãos, precisamos só obedecer a Deus. Temos sido desobedientes numa coisa, na palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, vamos ler aqui. Também está ruim de eu abrir, porque está assim, pelo menos nós vamos falar aqui um pouco da graça. Sabemos que somos salvos pela graça de nosso amado Salvador Senhor Jesus Cristo. É fato, né? Só vamos ser salvos por isso. Mas do que a graça nos liberta? A graça de Jesus Cristo nos liberta da condenação da lei. E o que é isso? Condenação da lei. Que lei é essa? Os 10 mandamentos. Então nós não precisamos guardar os 10 mandamentos porque estamos sob a graça de Jesus Cristo? Não é bem assim, amado. A graça, a lei e a graça é em conjunto, anda de parir uma com a outra. Não podemos estar sobre a graça de Cristo transgredindo os mandamentos de Deus, porque a transgressão, o que é pecado? Pronto, Jesus Cristo veio nos livrar do pecado, né? E o que é pecado? A transgressão da lei. E como foi que nós conhecemos o pecado? Como é que nós conhecemos o pecado? Através da lei. Não matar, não roubar, tal. Todos os 10 mandamentos se referem ao pecado, que nos revela o que é pecado. Pecado, a transgressão da lei é pecado, né? A lei, de que a lei nos serve? A lei só serve, amados ouvintes, para nos conduzir a Cristo, para nos dar. A lei, ela é moral, espiritual, e nós somos carnal, mas a lei, ela nos ajuda a nos desviar do mal, né? Nos ensina e nos mostra o caráter de Deus. Então, quando transgredimos esses mandamentos, estamos fora da graça de Cristo. Muitos dizem por aí, muitos amados irmãos em Cristo Jesus, porque aprenderam de seus líderes, que a lei foi mudada, a lei foi abolida. Então, já não existe mais graça, porque se a lei foi abolida, cravada na cruz por Jesus Cristo, então já não tem graça, ou então estão todos salvos e não precisam mais se preocupar com as ordens de Deus, né? Precisam mais se preocupar com o não matar, o não adorar outros deuses, né? Imagens de escultura, fazer ídolos, semelhança de homem, de mulher, ou de qualquer réptil, não adorar a lua nem o sol. Então isso é perigoso. Satanás tem mexido na lei do Senhor para que nós nos percamos, decaímos da graça, né? A lei, ela nos traz condenação e nos adverte. Ela é um espelho para todo cristão, para todo mundo, para todo o universo. A lei de Deus, ela nos orienta qual caminho a seguir. Quem não guarda os mandamentos de Deus não está no caminho correto, está andando no caminho largo. Aí muitos dizem, mas nós observamos o mandamento de Deus, sim. Então, mas aí, vocês observam todos? Vocês têm dado valor a todos? Porque a palavra de Deus tem, na Bíblia, há 10 mandamentos. Vocês têm observado ele todos? Têm dado ouvido à palavra de Deus por completo? A palavra de Deus, há um povo, há uma igreja, um pessoal, uma turma que observa esses 10 mandamentos. Vou sentar aqui no campo e vou trazer para vocês. Observe esses 10 mandamentos. E vocês vejam, prestem atenção que no sábado, que é o 4º mandamento de Deus, essa igreja vai estar aberta. E vai ter muita gente lá, adorando a Deus e louvando a Ele no seu santo dia. E muitos evangélicos dirão, mas irmão,
meu irmãozinho, você está equivocado, porque Jesus escolheu espiga, os discípulos colheram espiga no sábado, os discípulos fez isso, fez aquilo. Jesus disse que era Senhor do sábado, beleza. Mas ele estava dando o sentido correto daquele pessoal ignorante que fazia do sábado um fardo pesado para os cristãos, para o pessoal daquela época. Não estava abolindo lei nenhuma. Vamos ler aqui a palavra de Deus para vocês verem. Então eu convido vocês a ler a palavra de Deus e não dar muito crédito ao que seus ministros dizem. Eles aprenderam, pode ser que ele esteja sendo induzido pelo maligno. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Salmos. Salmo 119, versículo 126. Ó. Já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Então, nesse tempo já estava sendo violada. Que dirá hoje? Vamos ver o que Satanás fez com a lei de Deus. Vamos ver aqui, ó. Daniel, vamos olhar para Daniel aqui ligeirinho, para eu poder trazer para vocês bem rápido. E Jesus diz, o Deus diz no Salmo 34, versículo 19? Não, Salmo 89, versículo 19. Deixa eu levar vocês para lá. Ele disse que não modificaria o que os seus lábios proferiram. Cadê? Deixa eu ver aqui, viu? Aqui em Provérbio, meus amados irmãos, o que diz também? Ó. O que desvia o ouvido de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, um transgressor consciente da lei de Deus, de qualquer mandamento, i ou t, o que for, que não, que se você guarda todo sábado bem direitinho, mas tropeça nas outras partes, se torna pecador. Aí vocês me dizem, mas isso aí, Jesus cravou na cruz porque ninguém podia guardar os mandamentos de Deus. É mentira de Satanás, amado irmão. É mentira. Satanás, ele tem usado isso para tirar você da graça de Cristo, para você não alcançar a graça de Jesus. Veja só o que aqui a palavra de Deus diz aqui, ó. Dê ouvido à palavra de Deus, dê ouvido à voz do Espírito Santo nesse momento, nessa hora. Vamos ler aqui para você que a palavra, que os mandamentos de Deus não são do jeito que Satanás tem dito, que vocês não podem guardar por isso, por aquilo. Não, porque não tal. Vou ler para vocês que vocês vão ver a mentira satânica que há no meio desse bololô. Então vamos lá. Ó. Deuteronômio, abra a Bíblia de vocês aí em Deuteronômio 30, versículo 11. Para vocês verem. Temos a lei de Moisés, foi escrita no livro, e temos a lei de Deus que foi escrita em tábua de pedra. Jesus aboliu e cravou na cruz a lei que consistia em forma de ordenança, a lei escrita no livro, que está lá em Gálatas 3:10. E aqui onde Jesus Cristo fez isso. Ó. Eu estou misturando já, mas vamos já para lá. Ó, Deuteronômio, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei em um livro. Então, Gálatas 3:10 está falando dessa lei, a lei de Moisés, a lei que consiste nas formas de ordenanças. Veja aí, ó. Deixa eu ver se eu acho Gálatas 3:10 para vocês bem ligeirinho. Se eu achar, é bom. Mas deixa eu mostrar logo para vocês o que vocês, Gálatas 3:10, os pastores já têm ensinado a vocês e vocês já têm andado transgredindo aí, né? Então, mas eu queria achar para mostrar a vocês. E vou levar vocês para lá, para Deuteronômio ainda 30, verso 11, que não é difícil, nem é impossível, né? Ser guardada essa lei. Romanos também diz o seguinte, Romanos diz assim: anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes a confirmamos. O que a lei serve para nós, irmãos? Ela não nos conduz, ela só conduz-nos a Cristo. A sua obediência é benigna para nós. Nos põe debaixo da graça de Cristo. Nos salva pela graça de Cristo. A sua obediência a essa lei, aos 10 mandamentos. Ó. Veja o que essa lei serve para nós. Ó. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, ela só nos revela o nosso pecado, a lei, né?
Então, sem lei não tem pecado. Ó, aqui é Romanos 3:20, Romanos 4:15 diz o seguinte, ó. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei também não há pecado. Se Jesus veio abolir essa lei, então todo mundo está salvo, né? Romanos 5, verso 13. Ó, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, vocês falem para os seus, dê ouvido ao coração, dê ouvido à palavra de Deus, porque é muito lindo. E a lei de Deus, ela nos leva à obediência e ser salvo pela graça de Deus, a obediência a seus mandamentos. Ó, que diremos, pois? Ó, o que é que diz aqui? Ó, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado, né? Ele está dizendo, sem lei, meu filho, está morto o pecado. Não existe pecado. Eu queria achar... Opa, achei Gálatas. Aqui, ó. Lá está dizendo, a lei que foi abolida foi essa, no livro, ó. Foi cravada na cruz por Jesus. Quando Jesus morreu, aquela lei cerimonial acabou. Aquela lei que, no lugar de Jesus, nós levávamos um cordeirinho para imolar pelos nossos pecados. Agora não precisamos mais. Porque Jesus já fez isso. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, foi cravada na cruz aquela lei cerimonialística, aquela cédula de ordenança que era contra nós. Ó, todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. No livro da lei. Em que foi escrita a palavra? Agora, se eu levar vocês para João aqui, para mostrar a vocês que Deus disse que não é pesada a lei de Deus para vocês observar. Veja aqui, se eu levar para João. Ó, pronto, Tiago 2,10, o que é que diz? Ó? Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém mata, vem a ser transgressor da lei. Então, quem tropeçar em um só ponto, né, torna culpado de todas. E que lei é essa, né? Vamos aos 10 mandamentos, não a lei cerimonial, escrita no livro. Aquela do livro, esqueçam, já foi. Aquela lá já era, irmãos. Aquela lá não tem mais valor para nós. Se nós guardar, estamos sendo transgressores, estamos decaindo da graça, né? Aqui, ó. Veja esse versículo aqui. Sobre a lei, se o pessoal diz, é difícil de guardar, não sei o que. Veja aí, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, para que dizemos que não guardemos. Então vamos logo lá para, já estou terminando aqui, vamos logo lá para Deuteronômio. Aqui a lei lá, ó, que eu acabei de ler, Gálatas 3:10, e aqui está dizendo que Moisés escreveu no livro. E a transgressão dessa lei aqui não nos causa nada, porque ela foi abolida por Cristo Jesus, cravada na cruz. Vamos lá. Aqui, ó, já estou no 11 aqui mesmo. 30 e 11, ó. Veja aí, ó, se é possível ou não é guardar os mandamentos de Deus, ó. Todos eles. Eles guardavam até a lei cerimonial naquela época. Aqui está se referindo a todos. Ó, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para que dizeres, quem subirá por nós? Quem subirá por nós aos céus que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Nem está além do mar, para que dizerem, quem passará por nós além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, porque o cumprimento, para que o cumpramos, né? Aí ele diz o seguinte, onde é que está a lei de Deus?
pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprir. Então está na nossa boca e no nosso coração, os 10 mandamentos de Deus. Vamos ler para vocês, ligeirinho, para a gente sair desse atoleiro aí que vocês se enfiaram. Quer dizer, que estamos enfiados, né? Pode ser que muitos estão, mas hoje, pela graça de Cristo, vocês vão conhecer a verdade através desse vídeo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a lei que não devemos transgredir, amados irmãos, é essa, os 10 mandamentos. Ó. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. É justo? Temos outros deuses diante de Deus? Não. Não farás para ti imagem escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia, ó, veja só, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? E lá em João 14, 10 diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Você ama a Deus? Cumpra isso aqui tudo. Deus será contigo, meu amado irmão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. O único mandamento aqui violado no meio evangélico é esse aqui, ó. E vocês não têm, muitos não têm observado esse mandamento aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua serva, né? Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nela há, né? E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, esses 10 mandamentos estão em vigor, amado ouvinte, e que a palavra de Deus é verdadeira. Onde foi que Deus terminou e abençoou e santificou esse dia? Em Êxodo 2, amados irmãos. Vamos ler Êxodo 2, versículo... Ali era Gênesis 20, que eu estava lendo, versículo 3 ao 17. Agora Êxodo 2, o que é que diz? Ó? E tendo terminado no dia 7º a sua obra como fizera, descansou desse dia, de toda a sua obra que tinha feito. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Então, quando nós observamos esse dia, estamos dizendo: Deus, tu és o Criador dos céus e da terra. Eu reconheço-te como Criador do universo. E Deus se alegra muito. Todos os sábados tem um pouquinho de gente lá adorando a Deus, né? Então vamos embora. Ó, aqui a palavra de Deus é o seguinte, ó: a tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. É mentira de Deus ou verdade? Que a lei dele é a própria verdade. Aqui é Salmo 119, versículo 42. 142. Vendo? O temor aqui, o temor do Senhor, Provérbios. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Então, se você teme a Deus, é fonte de vida, e você evita o laço das mortes. E pela graça de Jesus é que somos salvos, não por obras da lei. A lei só aponta o nosso pecado. Jeremias, ó. Jeremias 51, verso 17. O que é que diz aí? Podemos adorar? Podemos ter isso aí em casa? Não, né? Porque a lei de Deus condena isso.
Vamos lá para em Daniel 7:25. Diz que Satanás lançou a verdade de Deus por terra, fez isso e prosperou. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Vendo? Satanás fez isso. Jesus veio fazer o quê? Com essa lei, com os 10 mandamentos, claro, né? Jesus veio fazer o seguinte, ó. 5. Não penseis que vim revogar a lei, os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. O 4º mandamento está nessa lei, amados ouvintes. Muito cuidado, observem esse dia, porque Satanás tem feito isso. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, pelos seus frutos nós os conhecemos. Se eles não falam de acordo com a palavra de Deus, irmãos, caiam fora deles. Dê crédito ao que eu estou falando aqui. É o que o maligno Satanás, induzindo o pessoal, fala, né? Faz vocês transgredir o 4º mandamento de Deus e a graça de Jesus Cristo já era para vocês. Então, é pela graça de Jesus que somos salvos, vamos ser salvos. Mas precisamos estar em obediência de acordo com a lei de Deus. Precisamos estar firme, porque a graça de Jesus Cristo nos liberta de nossos pecados. E o que é pecado? A transgressão da lei. 1 João 3, versículo 4. Leiam. Então, 1 João 3, versículo 4 diz que pecado é transgredir a lei. E que lei é essa? Os 10 mandamentos, escritos em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Êxodo, se não me engano, é Êxodo 31, versículo 18. Fala. Vejam aí se é. Êxodo 31, versículo 18. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, ó. Louvado seja Deus, até que abri, ó. Em cima do... Só com a mão só, mas eu consegui abrir, ó. É mesmo. Êxodo 31, 18 diz o seguinte. Leiam aí, ó. Tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Não foi escrita no livro, né? Foi Deus que escreveu aqui. Moisés escreveu no livro, lá em Deuteronômio, né? Aqui Êxodo 31 é Deus que escreveu os 10 mandamentos. Ó, 32:16. As tábuas eram obra de Deus, também as escrituras, mesma escritura de Deus escrita nas tábuas. E aqui Moisés quebrou, né? Moisés quebrou, aí Deus disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedras como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que quebraste, que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então Deus não mandou Moisés escrever os 10 mandamentos. Ó, tu quebrou, agora tu mesmo escreve. Não, eles lava 2 tábuas de pedra, eu escreverei as mesmas palavras que foi escrita nas primeiras que tu quebraste. Com raiva do povo de Israel que estava adorando o bezerrão lá de ouro que eles fizeram. De bronze revestido de ouro, parece. Então, é isso aí, irmãos. Que Deus abençoe a cada um e vocês. Senta a mão aí a lutar e estudar a palavra de Deus, porque o caminho é esse. O caminho aqui a toda a verdade que posso anunciar a vocês é essa. Então, tenham um bom dia, que Deus abençoe a cada um de nós. E fui. E aí, granito aí, bem bonitão, ó. O dia amanhecendo aí, ó. Vida lá no final. E aí, o sol aqui, para esse lado aí é o mar. Para esse lado aqui é a Amazonas, Mato Grosso do Sul, Rondônia e outros países aí, Chile. Muito mais. Fui.